Senhoras e senhores, cumprimentando-os, estamos iniciando mais um diálogo espírita, a doutrina espírita passada limpo. Convidamos o irmão Dilson Pereira de Barros para fazer a prece de abertura. E nós convidamos todos vós, e vamos todos juntos comungarmos neste banquete que a nossa prece pode proporcionar. Então, onde quer que você esteja, vamos juntos. Vamos pensar em Jesus nesse momento. Convidamos para que sintam a presença do vosso benfeitor e amigo espiritual. Ele representa Jesus. Ele lhes proporcionará os fluidos que necessita, que cada um de vós estará necessitando, neste momento e nos próximos. A nós outros da mesma forma, sentindo a presença dos bons amigos, rogando ao Pai Maior todas as bênçãos, todos os fluidos que possam nos trazer, seja as boas intuições, seja o alívio a nossas dores, seja do corpo, da alma. Que Deus permita que tudo que necessitamos nos possa ser servido. Que assim seja. O nosso trabalho de hoje é entre o berço e o túmulo. Diz assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas naquelas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. São ditos, palavras de Paulo, está em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18. E precisamos da explicação de Emmanuel para isso, e vamos lá então. A flor que vemos passa breve, mas o perfume que nos escapa enriquece a economia do mundo. O monumento que nos deslumbra sofrerá insultos do tempo, contudo, o ideal invisível que o inspirou brilha eterno na alma do artista. A Acrópole de Atenas, admirada por milhões de olhos, vai desaparecendo pouco a pouco. Entretanto, a cultura grega que a produziu é imortal na glória da terra. A cruz que o povo impôs ao Cristo era um instrumento de tortura visto por todos, mas o Espírito do Senhor, que ninguém vê, é um sol crescendo cada vez mais na passagem dos séculos. Não te apegues demasiado à carne transitória. Amanhã, a infância e a mocidade do corpo serão madureza e velhice da forma. A terra que hoje retens será no futuro inevitável dividida. Adornos que te orgulhas presentemente serão pó e cinza. O dinheiro que agora te serve passará depois a mãos diferentes das tuas. Usa aquilo que vês para entesourar o que ainda não podes ver. Entre o berço e o túmulo, o homem detém o usufruto da terra com o fim de aperfeiçoar-se. Não te agarres, pois, à enganosa casca dos seres e das coisas. Aprendendo e lutando, trabalhando e servindo com humildade e paciência na construção do bem, acumularás na tua alma as riquezas da vida eterna. Está aí a lição de hoje, agora está explicado. Mas o irmão Jussi já encontrou algo no Evangelho sobre isso. Buenas, Antônio, Dilson. Uma alegria estar aqui ocupando esse espaço com vocês e poder ingressar na residência e no trabalho de tantos amigos que nos acompanham, né, Antônio? Verdade. Então, Antônio, tanto Paulo, na segunda carta aos Coríntios, como Emmanuel, eles nos remetem para
a ideia da valorização dos bens imateriais, que é para nós não nos preocupar tanto com a matéria, com a casca, com o verniz, para nos ocupar mais com aquilo que os ratos não roem, que a ferrugem não pega, né? E aí eu fui olhar lá e caí naquela predileção do Dilson, né? A vida futura e o ponto de vista. Porque ali na vida futura e no ponto de vista, tu tem uma clara ideia de que o que é realmente importante para nós. Claro que a escola da vida é importante, mas é o que nós amelhamos aqui na escola, o que nós aprendemos aqui, o que nós adquirimos aqui de patrimônio indestrutível, que são os bens imateriais. Então, acho que a lição vai por aí. Mas também poderíamos lá, como o Dilson às vezes diz, né, em todo o evangelho você pode encontrar, né, nos desprendimentos dos bens terrenos, no capítulo 16, não servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo, também dá para trabalhar essa questão, mas deixo a condição para vocês aí. Em cima do ponto de vista, porque esse ponto de vista pode ser levado... Ponto de vista de quem? Meu, teu, do fulano, do rico, do pobre? Qual o ponto de vista que seria? Do Espírito, Antônio. Pois bem, nesse caso é do Espírito. E esta questão formulada, né, trazida por Paulo, trazida para nós outros hoje, o tema que o Jussi traz, a questão do ponto de vista, se nós nos colocarmos no ponto de vista de alguém que já desencarnou, e fica mais fácil de entender todos os enunciados de Jesus. Enquanto a gente se posiciona no nosso ponto de vista agora, atual, nós podemos não enxergar com os verdadeiros olhos, com os olhos de quem necessita olhar e enxergar. Então, muitas vezes, quando nos é dito, você tem olhos, mas não vê, você tem ouvidos, mas não ouve, é porque o ponto de vista pode estar equivocado. Então, a questão do ponto de vista, ela interfere de um jeito e atrapalha de um jeito tão importante que nós podemos achar que os prazeres atuais são os que nós necessitamos. Não é. Nós necessitamos alcançar os prazeres do Espírito, ou para o Espírito. E daí os ensinamentos de Jesus, toda a exemplificação dele, é que nos levará, nos conduzirá a esta felicidade imortal, imutável. A questão dos bens materiais, que Jesus também abordou, ela também nos traz um bom ensinamento, porque por vezes, quando a gente também se apega demais às questões mundanas, por consequência até do ponto de vista, nós esquecemos que o nosso pensamento, ele é a força motriz, tudo inicia pelo pensamento. O nosso pensamento gera no psiquismo coletivo alguma influência. Nós influenciamos alguém, sempre nós acabaremos influenciando positivo ou não, ou negativamente alguém. Para o tema, e hoje eu estava pensando, eu assisti o nosso tema, o nosso diálogo da semana passada e percebi que esse seria o nosso de hoje. Estava considerando as tragédias coletivas que hoje existem no mundo, as guerras. Acredito eu que se cada um de nós, aqui neste planeta, por alguns instantes, mudássemos nossos pensamentos,
mudando nossos pensamentos, com pensamentos mais criativos no sentido do amor ao próximo, no sentido do Evangelho, da boa notícia, da boa nova trazida por Jesus, deste amor, deste carinho, deste aconchego, deste acolhimento necessário neste momento. Acredito que os nossos irmãos lá da volta da Palestina, por exemplo, o mundo todo, nós temos várias guerras no mundo acontecendo, mas vamos pegar o atual, lá na Palestina. Acredito que nós poderíamos, por força do nosso pensamento, nós poderíamos levar a eles uma força invisível que nós não conseguimos enxergar, como está neste enunciado. Se nós buscarmos na sutilidade do nosso espírito, na origem de tudo, que é o pensamento, nós poderíamos, por consequência, quem sabe, trazer a paz para o nosso planeta numa velocidade que nós não temos ideia hoje. Tens razão. O pensar é tudo. O pensamento atravessa o planeta. Podiam levar até o trabalho para o pensamento aqui, né? A força do pensamento, que cria, inclusive, formas, a chamada forma-pensamento, cria coisas incríveis e a pessoa se pensa que aquilo é real e não é real. Se esse pensamento fosse levado para esse lado aí, o lado da bondade, o lado do bem ao próximo, nós poderíamos mudar, sim. E tem que começar em nós, porque nós ficamos julgando, o tempo inteiro nós ficamos julgando. E aí eu queria perguntar aí para todos, e agora eu faço a pergunta para o Jussi, mas depois o Gilson também pode responder. Dentro desse tema aqui, que é interessante, né? Como conjuminar, a palavra conjuminar, como equilibrar, porque nós vivemos hoje muito na matéria. Isso aí ninguém está tirando. Nós, enquanto matéria, estamos vivendo muito na matéria, demais até. Como então equilibrar essa matéria que nós vemos no dia a dia? Tiramos pouco tempo para o espírito. A maioria da humanidade faz isso, muito pouco tempo para o espírito. Como equilibrar para que o que nós não vemos, normalmente não vemos, possa estar equilibrado com aquilo que nós vemos, sentimos, o ponderável e o imponderável. Como fazer isso? Antônio. É uma resposta que talvez não tenha resposta. Então, assim, tu faz umas perguntas que, né? Mas, para que a gente possa deixar claro o que Paulo quis nos trazer, que Emmanuel explicou, tem um trecho da explicação do Emmanuel que é autoexplicativa. Não te apegues demasiado à carne transitória. Então, o que isso quer dizer para nós? Que nós devemos exercitar, aprender a exercitar, buscar como compreender a visão espiritual da vida. Que muda tudo, que nem o Gilson disse, muda tudo. Por quê? Porque inseridos na matéria, nós somos pressionados por essa ilusão que a matéria produz nas nossas vidas, a utilizar a nossa casca. Então, o que Paulo e Emmanuel estão nos conclamando é que a visão do Espírito é que efetivamente importa neste quesito. E daí a tua pergunta, ela vem ao encontro dessa situação. Como fazer isso na prática? Porque assim, o que eu tenho dito, e não é de hoje aqui nas reflexões das exposições públicas, devemos nos instruir, Antônio. Nós não podemos fugir do nosso processo evolutivo. Então o nosso processo evolutivo, se fosse uma ave, seria composta de duas asas. A asa da intelectualidade, que nos levaria a conhecer das coisas, para que nós possamos, com esta asa,
aplicar a lei de dualidade nas escolhas que nós fazemos. Então, como fazer? Nós temos que aprender como fazer, Antônio. Por quê? O que Kardec diz para nós sobre a vida? É bom que vocês saiam da condição do eu creio para a condição do eu sei, porque daí tu buscou. E eu acho que até seria, além disso, eu faço. Sim, seria o ato seguinte, porque uma vez que tu sai do eu creio, que o Antônio me disse, eu concordo, mas eu não entendi, eu passo para o lado, eu passo para o eu sei, eu entendi. E aí, se eu pratico, eu faço, eu estou completando o ciclo. Neste caso, nós temos que completar o ciclo, Antônio. Porque está entre o berço e o túmulo, porque a gente esquece depois do túmulo o que está acontecendo. Nessa existência, nós esquecemos, e aí que tem um grande detalhe. Eu estendo a pergunta para o Dilson agora, como fazer na prática do dia a dia nosso? Nós acordamos de manhã. O que nós fazemos na primeira coisa de manhã? Será que nós fizemos alguma coisa boa, alguma oraçãozinha qualquer? Depois dessa oração do eu me amo, a vida é bela, olhar para o espelho, dizer que se ama e que a vida é bela e agradece a Deus por mais um dia. O que tu fazes? Vai tomar teu café. E o que tu fazes depois disso? Tu vai para o trabalho. Como tu vai para o trabalho? Tu vai com esta energia positiva para chegar no teu trabalho fazendo algo bom? Com que visão tu vai para o trabalho? Então isso que eu quero que agora as pessoas consigam chegar onde precisa chegar no dia a dia. Como eu faço para equilibrar esta matéria que está pegando cada vez mais em nós, é o que nós enxergamos, e equilibrar com o lado espiritual do fazer. Então, acreditamos que todos gostam, todos nós, vocês que estão nos vendo, nos ouvindo, vocês gostam de ser bons. Vocês gostam de fazer o bem. Todos gostamos. É bom ser bom. É bom fazer o bem. Nós necessitamos, então, como praticar, como colocar em prática esta questão do equilíbrio, então, colocada pelo Antônio e pelo Julci, pela qual o Julci nos traz o conhecimento necessário para que a gente saia daquele ponto da fé cega. Me permita, Julci, vou usar essa expressão. Correto. Né? Em síntese, a gente saia da fé cega e passe a ter atitudes e pensamentos conscientes. Né? Então, apreendidos. Exatamente. Então, detentores da sua opinião, não pela opinião de outros. Então, procure sentir os resultados, a vibração, a energia, o sentimento que quando você faz algo bom lhe proporciona. Feito isso, você vai sentir-se diferente. Fazer o bem é bom, mas procura sentir para poder se empoderar destas vibrações. Começa o dia assim, observe o que lhe é dito, o que você ouve. Não tente se excluir do mundo. Se o noticiário está da sua TV, estar sintonizado num canal polêmico, você está no mundo. Ouça a notícia que está ali, mas abstraia o que é bom. Procure ali observar aquele irmão que está trazendo aquela notícia que pode vir com a energia, um peso. Abstrair, retirar coisas boas. O que você pode ressignificar naquele instante dentro daquele conceito que nós falamos em instantes atrás, onde você observou antes as energias do fazer o bem. Aquele sentimento, você tente agora produzir isso numa ressignificação daquilo que você ouviu de outrem. Seja pela TV, seja pelo rádio, seja de um irmão, de uma pessoa ali junto de vós.
Eu ainda não estou contente com as respostas. Mas tem mais, Antônio. Ah, tem mais. Tem mais. Que é o dia a dia, né? Isso. O equilíbrio, ele estará quando você consegue colocar em prática os ensinamentos de Jesus, as coisas do Espírito com as coisas da matéria. Você não vai deixar de viver no mundo. Você não vai se tornar um excluído. Você vai estar incluído. Você vai fazer parte. Na questão que eu havia trazido das nossas guerras, atualmente a gente vê no noticiário e já toma um partido. Muitos de nós já, ou de quem cometeu as atrocidades contra as crianças, mas esquece que quando, em momentos depois, na vingança daqueles inocentes, cometeram atrocidades idênticas. Então, nós temos que ter o cuidado para ter o equilíbrio de trazer, de abstrair as questões espirituais, colocando em prática na nossa vida cotidiana, sem nos excluirmos deste mundo, ressignificando, criando então forças mentais que possam contribuir com a coletividade como um todo, e começando por mim. Nesse caso específico que o Dilson fala aqui agora, é bom que se diga que o que nós podemos fazer então para não entrar nessa jogada aí e para ajudar aqueles povos, principalmente aqueles povos sofridos, aqueles que nós chamamos os inocentes. Nós temos que só pensar coisa boa. Isso é o nosso papel. Esse é o nosso papel agora para manter esse equilíbrio aqui, ó. Só pensar, orar para todos aqueles povos lá, orar para aquelas criancinhas lá que foram degoladas, orar por toda aquela gente. Eles precisam só da nossa oração. E quando vê aquele momento que dá em todo mundo, aquela raiva que dá, por que isso? Por que sacrificar homens, velhos, crianças? Por que isso? Eles precisam da nossa oração. Eu sei que isso é muito difícil nos momentos de hoje fazer isso, mas todos eles precisam da nossa oração. Junci, para encerrar, o tema está brilhante, está pulsante, mas nós temos que encerrar o programa de hoje. Então, Antônio, se a gente entendeu o que o Dilson falou e o que tu estás recomendando, que nós façamos neste momento em que irmãos nossos estão em luta para definir as suas individualidades no reconhecimento do bem e do mal, então, sofrendo, vão aprender, que a gente possa, então, neste sentido, fazer uso do pensamento pela oração. O que eu vou pensar em relação ao auxílio a esses movimentos destruidores que a terra está sendo acometida? Oremos em benefício da paz. Eu oro, você ora, a família ora, se reúne nos centros onde muitos se reúnem e oram, e nós estaremos neste momento auxiliando os verdadeiros protagonistas do processo evolutivo da Terra a resolverem aquelas questões nestes ambientes de destruição e dor. Então, meus irmãos, se nós temos consciência de que é assim, de que podemos colaborar, por que não fazê-lo? Dobremos os joelhos da nossa alma e elevemos o nosso coração ao Mestre Jesus, ao qual nós chamamos de governador deste planeta, suplicando-lhe a interferência, o auxílio, o amparo, o seu manto de luz e de paz sobre todos que estão em conflitos, lá naquela região em guerra, na outra
nas outras, onde ocorre a superação de um semelhante por outro pelo uso da força, que Jesus estacione o seu carro de luz e ilumine aqueles corações, fortalecendo-lhes a ideia de buscarem na fé a solução, no conhecimento a solução, e não no enfrentamento físico, desleal, de questões religiosas, étnicas ou raciais. Nós, Senhor, lhe suplicamos, sabemos do teu poder e da tua glória, e contamos com a tua misericórdia. Muito obrigado por tudo, que assim seja.